Boa tarde, pessoal. Vamos lá para mais uma aula de ciências, 7º ano vespertino, professora Marisete. Primeira coisa, vocês vão observar meu quadro branco, tá? Isso aqui é o quadro. Vocês vão anotar essas estruturas aqui, essas aulas. Por exemplo, na aula 5/8, o que nós fizemos no dia 5? Introdução do conteúdo do terceiro bimestre. Dia 12/8, nós revisamos o simulado e corrigimos as questões. Aula dia 19/8, introdução aos vertebrados e características gerais das classes dos peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos. E particularidades de cada classe, tá bom? Nesses dias aí, foram os dias que nós tivemos aula de ciências, tá? Então, a partir de agora, toda a aula de ciências, vocês vão ter que anotar as datas e o que vai ser tratado do assunto. Por quê? Porque eu quero que vocês registrem tudo que foi dado durante as aulas, tá bom? Então, vamos iniciar características dos peixes. Essa atividade aqui é a explicação do livro de vocês, referente à página 202 até a 208, tá? Do livro de vocês, do livro do 7º ano. Primeira coisa, quais são as características dos peixes? Primeiro, corpo com formato hidrodinâmico. Então, o peixe ela tem essa estrutura aqui, gente, ó. Por quê? Porque ele é adaptado para viver dentro d'água. Então, ele não tem. Imagina se ele tivesse uma cabeça quadrada, ele não facilitaria para o nado. Então, ele é adaptado para facilitar para o nado. É um animal que já veio pronto para a vida aquática. Então, ele tem formato hidrodinâmico do corpo, para facilitar esse animal nadar. Ele possui nadadeiras, porque eles são animais aquáticos, e ele possui escamas, tá? Ou placas de escamas, né? Por quê? Porque nessa pele desse animal, ele produz um muco, e esse muco facilita, tá? Evita o atrito da água com o corpo do animal. Então, é por isso que esse animal é adaptado desse jeito. Então, vamos lá. Boca, olhos, opérculo, escamas e ânus. É uma estruturazinha. O opérculo, eu vou explicar para vocês já. Esse opérculo é uma estrutura que protege as brânquias ou as guelras, que é a respiração. O peixe vive dentro da água, então ele tem adaptação de respirar lá dentro. Qual é a adaptação? Respiração branquial. Desculpa, alguns peixes têm um pulmão primitivo, que é o que faz o quê? O animal tem a necessidade de subir para a superfície e respirar. Nesse caso aqui, esse animal não tem, ele respira pelas brânquias. O animal tem a presença de nadadeiras, estruturas de locomoção, que podem mudar de nome de acordo com a localização. Tá? Ó aqui, ó. Eu tenho a nadadeira, então a nadadeira dorsal está no dorso, a peitoral está aqui na parte de baixo, a pélvica aqui na região pélvica, a anal está próxima do ânus, né? A caudal está na cauda, então as nadadeiras mudam de nome de acordo com o local onde elas estão. Aqui, de novo, vocês estão vendo o opérculo, que é a proteção das brânquias. O corpo desse animal é recoberto por escamas lisas, pele dotada de glândulas produtoras de muco. A musculatura é muito desenvolvida e é segmentada, que permite esse movimento do animal dentro da água. Tá? Os peixes são ectotérmicos ou pecilotérmicos. A temperatura desse animal não é estável, ela muda de acordo com o ambiente. A respiração é branquial, conhecida como guelras ou fendas branquiais, tá? Vivem dentro d'água e tem irrigação sanguínea lá dentro das guelras. Aqui é uma observaçãozinha quando for comprar um peixe, tá? As guelras precisam ser vermelhas na hora de comprar esse animal. Por quê? Tá? Principalmente no peixe, quando você vai consumir. Porque é isso aqui que indica se o animal está saudável ou não. Então, como que funciona a respiração? Entra a água, ele retira o oxigênio aqui e libera o gás carbônico pelas brânquias, tá? Aqui os peixes ósseos, o opérculo é essa proteção, as guelras estão aqui, é de cor avermelhada bem escura, por quê? Porque tem irrigação sanguínea. Tem uma bexiga natatória, que a gente vai falar sobre ela agora, e o esqueleto do animal. Tá vendo aí? A coluna vertebral. Aqui, pessoal. Aqui são as guelras do animal, tá vendo? E aqui a parte de cima são os opérculos. Esse opérculo protege essa estrutura aqui de dentro, tá? É por aqui, entre aqui, ó, que sai a água. Aqui, ó, de novo, o opérculo e as brânquias. E olha só a cor das brânquias. Outra característica, aqui no caso dos peixes cartilaginosos ou condrictes.
Aqui nós falamos dos peixes osteíctes. São 2 tipos de peixes. Nós temos o peixe osteícte, que é o peixe ósseo, onde tem uma grande numeração de representantes, e nós temos o peixe condricte, que são os tubarões. Olha aí, eles não têm opérculo, eles têm fendas branquiais. A água entra, circula e sai pelas fendas, ok? Esses animais podem ser herbívoros, se alimentam de algas ou peixes menores, como moluscos e crustáceos, tá? Então, aí, vocês estão vendo o animal se alimentando, no caso dos carnívoros. Sistema digestório desses animais. Aqui tem os 2 modelos, o peixe ósseo e o peixe cartilaginoso. Aqui a boca, esôfago, estômago, intestino, reto e ânus. No caso dos tubarões, que é os condrictes, tem diferença aqui, ó. Nos tubarões tem a cloaca e no peixe ósseo tem o ânus. O animal sente o cheiro, tá? O cheiro dos peixes é muito aguçado. Os olhos possuem imagens nítidas, mas enxerga a curta distância. São grandes e não possuem pálpebras e nem glândulas lacrimais. Na hora de comprar um peixe, outro detalhe aqui, ó, observa os olhos para não estarem opacos, porque isso aqui não é um olho de um peixe saudável. Bom? Aqui um exemplo dos olhos do animal. Você tem aqui também, né? Aqui são espécies diferentes, a estrutura dos olhos, tá? A linha lateral em todos os peixes possui, que é o que dá uma característica de equilíbrio para o animal, tá? A linha lateral, ela é formada por fileiras de poros situadas em cada lado do corpo, com ramificações na cabeça. São órgãos sensoriais, tá bom? É que direcionam o animal dentro d'água, tá? Para a esquerda, para a direita, ele faz esse movimento e vai tendo direção. Então, aqui, tá? Os animais podem ser cartilaginosos ou condrictes. Os peixes cartilaginosos têm um esqueleto mais leve, relativamente mais leve que os outros. Presença de fendas branquiais, tá? A boca é localizada ventralmente. A presença de cloaca, tá ok? Aí aqui nós temos as raias e tubarões. Peixes ósseos são predominantemente ósseo, a boca na região anterior, o intestino termina com o ânus e não com a cloaca. Bexiga natatória só existe nos peixes ósseos. Tá vendo aqui? Tem função hidrostática. Se essa bexiga está cheia, o peixe flutua. Se ela está vazia, o peixe afunda. Ele consegue fazer esse controle para ir para subir e descer dentro d'água, tá? Então, pessoal, essa aula aí, ela vai acompanhar, né, o bloco de atividades, e essa atividade está no bloco sobre os peixes, no bloco 15, tá bom? Aqui, a bexiga natatória. Não esqueça, a primeira fase dos peixes ósseos é chamado de alevino, tá? Aí, então, na lista 15, então, a lista 15, tá? Da página que eu passei para vocês, a página 207 e 208, tá? Dá uma conferida, olha essa aula e verifica se vocês responderam direitinho lá, tá bom? Um beijo, fica com Deus.